com postura, porque é de casos sérios que vamos falar. Uma vez mais, vamos fazer aqui o balanço da criminalidade em Portugal e vamos começar com mais uma daquelas histórias que nos dá que pensar, de um pai que matou o próprio filho. Foi um crime que chocou a população de Olhão. Após uma discussão, um pai matou o próprio filho no meio da rua, apontou-lhe uma arma e disparou à queima-roupa. Cerca das 3 da tarde, o homem de 57 anos foi levado da PSP de Olhão por elementos da Polícia Judiciária. Disparou um tiro contra o próprio filho. A vítima mortal, de 18 anos, há uma semana que vivia em casa de amigos devido aos conflitos com o pai. Neste sábado de manhã, o rapaz foi entregar um documento à mãe e deu-se o confronto com o progenitor. Para acalmar os ânimos, estava na rua com o colega. Entretanto, o pai dele apareceu com uma arma na mão. A gente estávamos os dois e disse: olha, Marco, o teu pai vem aí. E ele parou, não quis ir embora, nem nada. O pai dele chegou ao pé dele, depois apontou-lhe a arma. Discutiram? Disse-lhe umas palavras, depois o Marco disse: quer disparar, dispara. E ele, sem mesmo medidas, disparou. O amigo de Marco fugiu para pedir ajuda e o som do disparo depressa alertou toda a vizinhança do bairro das Panteras, em Olhão. Passado um bocado, veio o pai dele tranquilo, com a arma na mão, chegou ao pé do local, acendeu um cigarro, fumou um cigarro, apareceu a polícia. Um suspeito não mostrou resistência, aliás, ele estava com a arma na mão e pronto, e entregou-se logo. Arma na mão para baixo? Tinha arma para baixo. A arma é ilegal, trata-se de uma espingarda de ar comprimido transformada em caçadeira. Uma arma que foi transformada em calibre 9mm, mas em espingarda de caça, portanto é um calibre de 9mm, portanto é uma arma, um calibre mais estreitinho que o normal, de espingarda de caça. E pronto, e terá disparado vários projéteis e como foi uma curta distância, foram a cerca de 30 centímetros em princípio, provocou vários orifícios de entrada e apesar de todos os nossos esforços não nos foi possível salvar a vítima. Quando chegaram ainda tinha sinais vitais? Não. A nossa chegada, a vítima já se encontrava em paragem cardiorrespiratória. O que disse às autoridades para justificar o disparo contra o filho não foi divulgado, mas a família fala em conflitos constantes. Nunca tive uma vida como deve ser com ele. Porrada por pocinho, metida na rua, passar fome. A maior parte dos vizinhos sabe a minha vida toda. Foi vítima de violência doméstica por parte do seu marido? Sim. Os moços também. Claro que chegam grandes e revoltam-se contra ele. Nesta família, todos estavam desempregados. Há cerca de 2 meses perderam o rendimento social de inserção. A vítima mortal já tinha estado num colégio de correção devido a furtos. Barra da Costa, e conseguimos perceber que há aqui uma família disfuncional desde o início, não é? Com um homem alcoólico, todos sem emprego, que supostamente e alegadamente agredia a própria mulher e os filhos, e depois assim, descontrolado, mata o filho. É uma série de circunstâncias que nós podemos analisar... assim, friamente, nem à distância. Uma de cada vez, mas a gente vai tentar fazer isto. Depois, há várias maneiras de olhar para estas coisas. Por um lado, há aqueles que dizem que o mundo está uma bagunça e, portanto, que a família é um sítio que continua a ser o sítio mais perigoso. E há dias dizia-me alguém com razão, a despropósito agora. O tribunal também é o sítio onde se mente mais, portanto, a família também é um sítio onde há mais violência. Agora... O que é que acontece numa situação desta? Estamos a falar em famílias, pelo menos 5, 6 pessoas, não é? Os subsídios acabaram. E, portanto, casa onde não há pão, qualquer situação mínima, não é? Pode disputar uma situação que pode ser resolvida com uma pequena discussão, uma altercação e tal, e acaba, enfim, a vida continua, acaba por resultar em morte. Claro, depois dentro destas famílias, como disse bem, já são disfuncionais, já têm todos um passado de violência. É um passado de violência que vem agregando assim nova violência e, portanto, crescendo na violência. Entre o pai e a mãe, entre o pai e os filhos. São famílias que não têm vínculos emocionais, digamos assim, e portanto não há sequer amor entre todos. Não, o amor esgotou-se há muito tempo e está muito caro. É como a verdade, não é? Essas coisas... As pessoas também pedem muito ao sexo, pedem muito ao amor, pedem muito à Câmara, pedem muito ao Ministério, pedem muito... Andam todos na pedincha, está a ver? E, portanto, não recebem nada e muito menos recebem informação. Agora, este caso aqui, sempre houve matricídios, parricídios, filicídios, que é o caso... de matar o filho, mas por norma estas coisas acontecem entre pais e filhos e, portanto, dentro da família. Acontece muito na questão das heranças, por exemplo, nas partilhas, essas coisitas acontecem mais. Agora, a posse de arma também ajuda,
não é? Cada vez há mais armas a circular, as pessoas cada vez precisam... Mas é barato e fácil comprar uma arma? Quantas quer? Então, se me diz-me quantas quer e eu arranjo-lhe as armas que quiser. Agora, também acredito que é que não se faça em Portugal, e que não, penso que não se vai fazer, mas tudo é possível, como no Brasil, em que se retiram as armas às pessoas e só os gatunos e os bandidos é que ficam com elas. Também não. Está a ver? As pessoas honestas têm que se defender. Vamos chegar a um ponto, não é? Em que as pessoas têm que lutar por aquilo que é deles, pelos filhos, pela posse dos bens, etc, etc. E, portanto, toda a vida trabalharam e, portanto, essa coisa da democracia no crime é uma coisa que não joga bem. Portanto, aqui, quando existe desemprego, quando existe alcoolismo, quando existe violência gradual, quando existe falta de formação e de educação, quando os subsídios são retirados, quando há um choque de gerações, quando tudo isto é misturado dentro do mesmo caldo, não é? É o sinal dos tempos. Ou então, se quiser, é o final... Mas é o sinal dos tempos assustador, porque são cada vez mais as famílias a viver nesse ambiente de onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão, Temos aqui um jovem que já tinha estado internado numa instituição. Portanto, se ele esteve internado numa instituição, como acontece com muitos, e sai, e continua a haver problemas, é porque a instituição não os resolveu, está a ver? Passam por o Ministério da Solidariedade, passam pelo Ministério da Justiça, acabam por ir para casa, cometem alguns excessos, os tribunais mandam-nos outra vez para casa. Imagina o que é uma criança destas a ser entregue a um pai destes pelo tribunal. O pai está-se marimbando, não é? Quase que é capaz de o incentivar a que ele continue a cometer crimes, porque em casa as pessoas estão hoje a falar de uma palavra que é importante, sobrevivência. E quando aparece uma criança em casa de 10, 12, 15, 20, 15 anos, menor, com uma nota de 20 euros, no primeiro dia a gente, enfim, avança para a criança, onde é que arranjaste isso? Mas no segundo dia, bom, o puto sempre serve para alguma coisa. No terceiro dia, está a ver? Portanto, há coisas que são mais importantes hoje do que outras. E, portanto, o problema da formação, da preocupação com os filhos, etc., está posta de parte. Queremos é sobreviver. Tiraram-lhes os subsídios. O dinheiro não existe. A discussão surge, não é? O filho não quer trabalhar, o pai não quer trabalhar. Já surge naturalmente no tal confronto de gerações que já aqui falou, claro. Não é? E, portanto, são problemas sociais, não é? São problemas de desemprego. As pessoas começaram-se a matar em família, começa a ser um corriqueiro, não é? E, portanto, é a situação em que nós estamos. Agora, este é um problema para que nenhum governo olha, que é o problema da segurança, não é? Todos têm o problema, agora o problema do Ministro da Economia, com o Ministro das Finanças, com o não sei o quê, cara a cá, está a ver, a tapar a poeira. O grave problema social neste país, neste momento, é de facto a segurança. E agora eu até fazia uma pergunta, não é? Para que é que existe o Exército? Para que é que existe a tropa? Para que é que existem as polícias? Está a ver? É uma pergunta estúpida, não é? Mas isto é um problema nacional, de segurança nacional. Já não é só um problema de polícias e de gatunos. Então, já que está a falar em segurança e já que falou também de finanças, vamos, depois destes 4 minutos, porque temos que fazer já a nossa pausa publicitária, falar também dos muitos funcionários das finanças que já começam a ser agredidos pela população. Já são agredidos há muito tempo. Exatamente, mas a tendência é que se agrave ainda mais, dados os problemas todos financeiros que se vão ter, mas vamos também falar daqui a 4 minutos deste caso. Até já.